Olá, que bom que você está assistindo esse vídeo. Esse vídeo é uma aula para os meus alunos da Escola Estadual Professor Benevenuto Madureira. Vou falar especificamente para o ensino médio, para o terceiro ano A, segundo ano A e segundo ano B, tá? E dizer que eu tô com muita saudade de vocês e prefiro mil vezes estar com vocês pessoalmente. Mas infelizmente por causa dessa pandemia do coronavírus, as nossas aulas agora vão ser através do Centro de Mídias e também através do Google Classroom. Até o presente momento, a disciplina de Educação Física ainda não foi contemplada pelo Centro de Mídias, mas a gente está fazendo ela no Google Classroom. Então a gente vai fazer as atividades postadas lá. Então eu vou mostrar aqui, né? Vou entrar. Eu tô gravando com uma mão, filmando com outra. Queria que vocês entendessem que eu só tenho um notebook e esse celular. Dou aula em duas escolas, em Santos e Guarujá. E por essa razão eu não estou em grupos de WhatsApp, porque eu dependo do meu celular para acessar o Centro de Mídias. E não dá para mim conversar com vocês, que são aproximadamente uns 1000 alunos no WhatsApp. Eu não consigo, gente, não tenho essa capacidade. Então vou interagir com vocês através do Centro de Mídias de São Paulo, vou estar interagindo através do Google Classroom, do canal do YouTube, que é gerado através de uma conta funcional Google, martamabile@prof.govsp.br, é meu e-mail funcional. Eu vou atender vocês por este canal, tá? Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês usem também o e-mail funcional de vocês, tá? Que é o mesmo, aluno.gov.sp.br. E nós vamos tentar, né, continuar nossa aprendizagem da melhor maneira possível. É claro que vocês aprenderiam muito melhor em sala de aula, com aquela nossa interação social, mas infelizmente, né, enquanto não melhorar, né, essa crise do coronavírus, a gente vai interagir por aqui, tá? Então vocês vão vir aqui, ó, procurar, ó, no aplicativo de vocês, tá? O Google Apps, né? Não sei se tá dando para ver aí. Aí vocês vêm em Google Classroom, clicam aqui, tá? Aí eu deixei aqui, ó, na sala do terceiro ano A, do Benevenuto Madureira, tá? Vocês vão procurar a atividade de educação física, o roteiro de educação física. Nossa, o meu computador aqui tá lento também. Aí, professora Marta Amabile, vocês vêm aqui nas instruções, tem a atividade lá, tá? Tá aqui a atividade de vocês, né? E essa é a atividade de vocês, que já está postada lá no Google Classroom, né? Tem de diversos professores. E eu vou falar assim, né, de uma maneira muito simples, da maneira que vocês possam entender, né? De uma forma simples, para fazer a atividade, tá? Que é uma atividade que vocês têm plena capacidade de fazer. Vocês são muito competentes em tudo que vocês fazem. E a gente fala nessa atividade sobre princípios de treinamento, tá? Então a gente fala sobre princípio de individualidade, que é um princípio que estabelece que não existem, né, pessoas iguais, né? Então, treinamento para mim embora seja o mesmo treinamento, é um treinamento que pode ser igual,
mas em mim tem um efeito, em você que está assistindo aí o vídeo tem outro, na pessoa que está ao seu lado vendo o vídeo também proporciona outro efeito, o mesmo treinamento. Então esse é o princípio da individualidade, né? Então, por exemplo, fatores genéticos. Então, por exemplo, eu tenho uma herança genética, uma tendência, uma facilidade, né? Você tem outra, às vezes a pessoa já tem uma tendência para ser magra. Enfim, tudo isso altera, né, nossa capacidade. Então, fatores genéticos, né, alteram, fatores como sexo. Então, por exemplo, o mesmo treinamento para homens, né, não surte o mesmo efeito que treinamentos para mulheres, né? Então, nas mulheres demora um pouco mais e os homens podem ser que esse treinamento seja mais rápido, mais fácil, surta um efeito mais rápido, tá? Então, esse é o princípio da individualidade. Cada pessoa é única, cada ser é único e cada treinamento, embora seja o mesmo, tem uma resposta única, tá? Esse é o princípio de individualidade. Um outro princípio de treinamento muito importante, né, é o princípio da sobrecarga, né? O que o princípio da sobrecarga quer dizer? Que para tudo a gente tem que ter um estímulo, né? Tem que ter aumentos de estímulo, né? Então, independente do esporte que vocês queiram treinar, vocês falaram, alguns, né, gostam de lutas, outros gostam de jogos coletivos, gostam de basquete, de futsal. Então, os princípios de sobrecarga é sempre aumentar o estímulo, né? A gente tem que estar sempre fazendo esforços cada vez maiores para ir alcançando maiores resultados. Então, esse é essencialmente o princípio da sobrecarga, né? Tem outro princípio, né? Então, já falamos de individualidade, falamos do princípio da sobrecarga. Outro princípio é o da adaptação. Então, o que é esse princípio de treinamento científico da adaptação? Você tem uma individualidade, você tem um aumento de estímulo, e todo aumento de estímulo, ele gera uma adaptação, né? Você chega a um momento que essas respostas, né, não produzem mais nenhuma alteração morfológica no seu corpo, né? Então, por exemplo, eu posso pegar minha mãe, uma senhora idosa, e dar todo dia uma volta com ela pelo quarteirão, pela esquina até a padaria. No princípio, ela pode se sentir cansada. Depois, na segunda ida, ela já está um pouquinho mais disposta. Na terceira, na quarta, ela já está adaptada, ela não sente mais nenhuma alteração física. Então, esse é o princípio da adaptação, né? Você chega um momento que os estímulos, né, não geram alterações fisiológicas, não geram mais alterações morfológicas. Então, esse é o princípio da adaptação. E tem também um outro princípio que vou tentar explicar de uma maneira muito simples, muito sucinta, que é o princípio da reversibilidade. Que é o quê? O que você ganha se você não treinar, não exercitar, não manter, você perde. Então, esse é o princípio da reversibilidade. O que você ganha, se você não usar, você perde. Então, vou voltar ao exemplo, né? Dei o exemplo da minha mãe. Se ela parar de ir, né, fazer aquele exercício de caminhar, de ir até a padaria, chega um momento que quando ela vai fazer novamente esse exercício, ela já se sente cansada, ela já não consegue. Então, ela não usou, ela perdeu. Então, esse é o princípio da reversibilidade, né? E esses princípios, a gente vai ver aqui, né? Que eu coloquei algumas situações.
Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Né? Coloquei algumas situações para vocês, né, na atividade. Bom, nessa atividade que estava vendo ali, a gente também fala um pouco das capacidades físicas, né? Então, vou falar também de uma maneira muito simples, de uma maneira que vocês possam entender sobre as capacidades físicas. Então, vamos lá, né? A primeira capacidade física é a capacidade da resistência, né? O que é a resistência? A sua capacidade de manter várias repetições de movimento com a mesma qualidade, com a mesma execução. Então, por exemplo, correr, uma corrida a longa distância é um exercício de resistência, né? Nadar aí um quilômetro também é um exercício de resistência. Você tem que manter aquela execução dos movimentos por uma hora, com essa qualidade de movimentos por um bom tempo. Então, essa é a capacidade física da resistência. Você manter com muita qualidade um movimento, tá? Outra capacidade física é a da força, que a gente tem que exercer tensão muscular para vencer algo ou uma situação. Então, por exemplo, a gente escuta, né? Até falar que às vezes numa situação de estresse, né, uma mulher, né, tá sozinha, quebrou o carro, tá à noite, aí ela do nada arranja uma força enorme, suspende, troca o pneu, né? Coisa que ela não tem força, ou numa situação de perigo, tem o seu filho tá debaixo do carro, ela junta a força, tem uma descarga hormonal enorme e consegue levantar o carro, puxar o filho. Então, a força é a capacidade de você vencer resistências, né? Então, a força, ela também tem umas divisões, né? Então, por exemplo, quando você executa um movimento, né, rapidamente, você exerce potência. Quando você faz lentamente, você já é uma força de resistência, né? Então, tudo isso, se você executar a máxima capacidade em um momento, a capacidade máxima de força, que é um movimento que você usa toda a tua energia para um movimento só, né? Então, a gente falou de força. Flexibilidade é outra capacidade física que vocês usam, né? Que é o movimento, né? Que é a amplitude articular de vocês. Então, a amplitude articular, né? Fazer um movimento é flexibilidade. Então, um exemplo de exercícios de flexibilidade são os alongamentos, né, que vocês fazem. Geralmente a gente usa os alongamentos, né, os exercícios de flexibilidade, de modo de prevenir lesões, né, de preparar o sistema muscular para fazer esforços, né? Então, assim, velocidade, né, que é a capacidade de você exercer um movimento num espaço curto de tempo, né? Então a gente já falou de resistência, de força, de flexibilidade, de velocidade. Então acho que a gente já falou de todas as capacidades, né? Não, faltou agilidade. Então a agilidade é a sua capacidade de executar movimentos rápidos. Então, quando a gente executa movimentos rápidos, né, com mudança de direção, né, a gente
a gente está usando aí a agilidade. Então, voltando aqui às nossas atividades do Google Classroom, né? Aí tem a situação aqui, ó, situação 1, né? Diego começou a treinar musculação na academia. Seu professor preparou um treino de 3 meses. Seu amigo Marcos não quis fazer avaliação física e decidiu realizar o mesmo treino que Diego. No entanto, no final de 3 meses, Marco obteve os mesmos resultados positivos que Diego. Por que será que isso aconteceu? Então, é uma situação. Que princípio foi esse de treinamento que aplica essa situação? Então, vocês vão colocar aqui, né? Situação 1. Aí aqui a gente já tem outro, a situação 2, né? Flávia pratica atividade física há 2 anos, porém não conseguiu manter uma frequência gradativa, ou seja, seu treinamento foi realizado regularmente, não produzindo assim adaptações metabólicas ou fisiológicas. Por que que isso aconteceu, né? Qual o princípio de treinamento aqui que ocorreu aqui com a Flávia, dentro de tudo isso que a gente falou, né? Aí a situação 3, né? Nabil já treina corrida há 8 anos, porém em suas férias nunca consegue manter a frequência dos treinos, né? E quando volta a treinar, ele sente muita dificuldade no início. Por que será que isso acontece com ele? O que acontece nas férias, né? Para ele não conseguir, anteriormente ele conseguia, agora não consegue nesse momento. Então, a situação 3 do Nabil, né? Uma situação hipotética. Situação 4. Thiago treina na academia e faz 3 séries de supino com 20 quilos em cada lado. Conversando com seu professor, disse que gostaria de seu peitoral aumentasse mais. Diante dessa sua decisão, decidiu aumentar e diminuir o número de séries realizadas dentro do treinamento. Então, isso é possível? Que princípio ele está usando para aumentar o peitoral, né? Então, gente, essa videoaula aí, espero que tenha ajudado vocês a realizar aí as atividades do Google Classroom. E espero que vocês façam essas atividades para mim poder dar nota para vocês, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Estou à disposição, tá? Comentem no Google Classroom, deem sinal para mim que vocês estão tendo acesso, então comentem no Google Classroom. Essas imagens estão sendo geradas a partir da minha conta funcional no canal do YouTube. Curte, comenta, tá? Vamos se comunicar agora por esses meios digitais, tá? Não se esqueçam, usem máscaras, fiquem em casa, lave a mão constantemente, tá? Que Deus abençoe, que Deus proteja todos vocês.